Oi, gente, estamos de volta para falar hoje como era estudar anatomia na década de 70. Minha gente, eu tenho tanta história para contar que às vezes eu acho que eu tenho 100 anos. Vocês acreditam que eu tinha assim, eu tinha uns 14 anos quando eu conheci um aluno de Froés da Fonseca. Gente, Froés da Fonseca foi um professor da anatomia tão antigo, foi da década de 40, da Escola de Medicina da Praia Vermelha. E esse senhorzinho, nossa, ele era tão assim, idoso, coitado, já. E eu tinha o quê? Uns 14 anos, mas eu era muito curiosa. E eu queria que ele me contasse tudo sobre quem foi Froés da Fonseca, como era Froés da Fonseca com os alunos. Então acaba que você vai lendo muitos livros, você vai. Eu sempre gostei muito de conversar com idosos, então eu acabo que acumulando muitas histórias para contar para vocês. Tanto que no quadro da ampulheta do livro, para eu poder me segurar e não conversar tanto, eu sempre coloco um tempo, né? Eu sempre digo assim, ampulheta do livro. Aí eu deixo esse tempo para eu falar, porque aí quando esgota, pronto, acabou, não posso falar mais nada. Mas eu tenho tanta história para contar para vocês. São muitos livros, muitas histórias. Por exemplo, eu ainda estou devendo a vocês a história de como os cadernos anatômicos de Leonardo da Vinci foram parar nas mãos da rainha da Inglaterra. Ninguém conhece essa história e eu preciso contar essa história para vocês um dia. E faz tempo, né, que eu prometi, mas hoje eu vou tentar ser breve e mostrar mais ou menos para vocês como era estudar anatomia na década de 70. Como era difícil, como era penoso. E aí eu consegui. Eu tenho aqui um caderno de uma pessoa que estudou na década de 70, anatomia. Eu peguei o caderno da pessoa e peguei a apostila de outra pessoa que estudou anatomia na década de 70. E aí eu reuni esses dois materiais para mostrar a vocês. E vou mostrar comparando como é hoje, né? Para vocês principalmente valorizarem o acesso que a gente tem ao conhecimento. Nossa, como é maravilhoso. Quando eu abrir esses cadernos para vocês, tem gente que vai chorar, que vai dizer, meu Deus, como era penoso. Não só porque as bibliotecas não tinham um grande acervo, mas porque os próprios alunos eram muito humildes, entendeu? Então, naquela época, eu não sei, eu acho que a pobreza era maior, sabe? Os pais tinham menos condições de bancar livros para os filhos. Minha mãe sempre conta essa história, que o meu avô tinha muitos filhos, né, estudando na faculdade de medicina, então ele tinha passava por dificuldades em ter que comprar livros, porque não tinha livro no Brasil. Aí tinha que mandar comprar livros no México para os meus tios. Então, assim, você não tinha nem inglês e espanhol no próprio país, era muito caro, então você tinha que mandar buscar de outro país. Você vê como era penoso, e as famílias não eram abastadas naquela época, né? Então era bem complicado. Mas eu preciso contar essa história para vocês. Tem uma pessoa que disse assim, conte mesmo a história. Eu vou contar sim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. É uma faculdade que ficou muito famosa e ela foi inaugurada em 1918, mas em 1918 foi quando surgiu a gripe espanhola e eles tiveram a mesma crise que a gente está tendo agora de pandemia. E aí, na verdade, as aulas só começaram em 1919 e foi até a década de 70, e aí quando foi na década de 80, a Faculdade de Medicina da Praia Vermelha foi demolida. É uma história muito grande, isso aí é outro vídeo que eu vou contar. Mas por que eu quero contar um pouquinho da história da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha? Gente, esse livro aqui é fantástico, eu não sei se ainda existe para vender, é Biografia de uma Faculdade. É justamente a história da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. O que é que isso tem a ver com estudar anatomia na década de 70? Eu preciso mostrar para vocês mais ou menos como era estudar anatomia quando não se tinha nem material feito pelos próprios
digamos assim, monitores. E aí vocês vão rir muito se eu contar pra vocês o que era que o professor Froés da Fonseca fazia para ensinar anatomia para os alunos. E aí eu vou contar bem rapidinho para vocês, tá? Essa daqui, na verdade, era a Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, olha só. Belíssima, né? Era a faculdade, digamos assim, era o berço esplêndido da medicina, sabe? Eu não sei se existe ainda esse livro para vender sobre a Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, mas são histórias fantásticas. Então você imagine histórias de 1918, histórias da década de 40. Então deixa eu contar bem rapidinho quem foi Froés da Fonseca. Existe hoje no Colégio Brasileiro de Cirurgiões um prêmio chamado assim, Prêmio Froés da Fonseca. Eu acho que todos os estudantes já viram esse nome. Só que ninguém conhece a história do Dr. Álvaro Froés da Fonseca. Porque, na verdade, as histórias de Froés da Fonseca não foram escritas. Os ex-alunos dele, que contavam em fóruns sobre como era Froés da Fonseca. E aí, na verdade, a gente conseguiu, eu e vários outros alunos do Brasil todo, a gente conseguiu salvar esses fóruns. E eu tenho até num HD salvo todas as histórias do Dr. Froés da Fonseca. Dr. Froés da Fonseca era um médico expedicionário. Ele saía pelo mundo inteiro, assim, num navio. E ele não era aquele cara assim, tipo assim, que trabalhava para ganhar dinheiro, não. Ele era um médico como se fosse assim, naquela época, um médico da marinha, pronto. Ele saía pelos navios e trabalhava como médico, mas ele ganhava muito pouco. Só que ele era muito estudioso e ele tinha um conhecimento, assim, profundo de antropologia. Tanto que os navios, toda vez que embarcava numa ilha, ele descia, ele reunia os ossos e colocava naqueles sacos de algodão, que a gente chama assim, sacos de estopa. Porque ele estudava anatomia por ele ser uma pessoa assim, muito estudiosa. Por ser uma pessoa muito estudiosa. E aí, por si só, ele estudava, né? Ele digamos assim, uma vez o navio parou na África. E aí ele pegava ossos de humanos, ossos de animais. E ele começava a fazer a comparação das variações. Pronto. Ele estudava as variações anatômicas. Só que o navio rodava o mundo inteiro. Aí parava na Austrália, ele descia e pegava ossos. E aí ele era um estudioso da anatomia, assim, ele tinha aquele acervo particular. E aí o navio aportou no Rio de Janeiro. Minha gente, vocês não acreditam. Que quando o navio aporta no Rio de Janeiro, tinha lá um edital para professor de anatomia da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. Só que naquela época, como acontece em várias bancas no Brasil, isso não é novidade para ninguém, sempre existiu o preferido da banca. E a banca já tinha praticamente pré-estabelecido quem seria o professor de anatomia escolhido. Só que ninguém imaginava que Froés da Fonseca tinha feito a inscrição e ia participar. E o que foi que aconteceu? Sabe qual foi a prova para você ser professor de anatomia? Ele mandou escrever sobre o externo. O osso, o externo. Pediram isso para os alunos. Só que a banca, como eu disse a vocês, já tinha o preferido, digamos assim. E todo mundo conta isso e diz que isso era verdade. Que já tinha, digamos assim, a banca já tinha pré-estabelecido quem seria o novo professor de anatomia, porque tinha entre os que estavam concorrendo, o preferido. E aí o que aconteceu? Froés da Fonseca, na hora da prova, começou a pedir mais folha. E o pessoal começou a ficar preocupado. Ele escreveu 40 páginas sobre o externo. A banca, nessas 40 páginas, ele escreveu todos os tipos de variações anatômicas que você imaginar, que ele tinha encontrado ao redor do mundo, nos países que ele reuniu. E a banca, infelizmente, teve que se render a Froés da Fonseca, que disse não. Ele é que tem que ser o professor de anatomia.
Ele era tão simples, que diz que no primeiro dia de aula, ele saiu arrastando pelo corredor de medicina da Praia Vermelha um saco de estopa cheio de ossos. E disse que ele se vestia que nem um mendigo, assim, que nem um franciscano. Ele se vestia tão simples, tão simples. E aí os alunos não sabiam que ele seria o novo professor de anatomia da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. E aí lá vem aquele homem, com aquela semblante de franciscano, uma roupa tão simples e puxando um saco de estopa pelos corredores da faculdade. E disse que os alunos paravam, uns riam, outros ficavam olhando. E ninguém sabia que dentro daquele saco de estopa tinha todos os ossos que você pode imaginar que ele trouxe ao redor do mundo no navio que ele viajava. Minha gente, simplesmente ele entrou dentro da sala de aula, pegou o saco de estopa, colocou em cima da mesa e começou a tirar os ossos de dentro do saco. E era assim que Dr. Álvaro Froes da Fonseca dava aula de anatomia. Deu grandes aulas de anatomia, formou grandes cirurgiões. E hoje o nome dele é um dos maiores prêmios do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o prêmio Froes da Fonseca, né? Eu quero um dia fazer um vídeo só sobre Dr. Álvaro Froes da Fonseca, falando de todas as histórias que tinha. Tem muita história engraçada. E aí não dá pra contar só nesse vídeo. Por que eu tô contando isso agora? Porque na época de Froes da Fonseca não tinha livros de anatomia, né? Então você veja como é que ele dava aula, mostrando os ossos, os alunos iam anotando e iam desenhando. Isso era a década de 40. Na década de 70 não foi diferente. Eu vou mostrar para vocês, os alunos, eles desenhavam o que o professor colocava no quadro, né? E eles não tinham livros, né? Naquela época, de anatomia como a gente tem hoje. Hoje a gente tem Sobota, hoje a gente tem Neda, hoje tem essa coleção aqui, olha, de imagem. Eu vou mostrar tudo a vocês. Hoje não tem necessidade, gente, da gente, digamos assim, perder tempo desenhando. Claro que eu tenho colegas, né, que desenham, que gostam, que usam essa forma de desenhar anatomia para aprender. É uma, digamos assim, é bem pessoal, né? Tem muitos colegas que fazem isso, que desenham, mas se a gente não tiver tempo, não tem necessidade, porque os livros trazem ilustrações belíssimas. E naquela época não tinha, na década de 70, eu vou mostrar para vocês como era que se fazia. Os monitores, naquela época tinha uma máquina chamada de mimeógrafo e uma máquina de escrever, que eles faziam, era datilografava, né? E aí os monitores de anatomia, eles iam na máquina de datilografia, colocavam o resumo do assunto e eles faziam o desenho no mimeógrafo, e o mimeógrafo era como se fosse uma máquina de xerox. Naquela época não tinha máquina de xerox, ia passando de folha em folha. Eu vou mostrar pra vocês. E aí os monitores faziam essas apostilas e vendiam para os acadêmicos. Era uma forma dos acadêmicos terem uma apostila para estudar anatomia e, ao mesmo tempo, era uma forma dos monitores ganharem dinheiro vendendo essas apostilas. Porque era muito carente, havia muita carência na época, né? E isso era uma benfeitoria de mão dupla, né? Ajudava não só os monitores a vender o material, né, e a se sustentarem na faculdade, como ajudava os acadêmicos de medicina que não têm acesso a livros. Não existia, gente, essa variedade de livros que a gente tem. Por exemplo, na minha faculdade, você entra, tem 98 exemplares do livro do Ângelo Machado, de Neuroanatomia. Isso nunca existiu, né, da década de 70. De você entrar na biblioteca e você ter vários livros, né, de anatomia. A primeira edição do Gray, em português, veio chegar no Brasil em 1980. É a primeira edição do Gray no Brasil, 88. E eu tô conversando com você sobre década de 70. Então você imagine que Gray era o livro mais antigo de anatomia
E digamos assim, Só Bota nem se imaginava, porque Só Bota só veio surgir lá para a década de 90, né? Ou final da década de 80, por aí. Mas a gente tá falando de Gray, um dos primeiros livros mundiais, né? De anatomia, só vai chegar no Brasil em 88. Então você imagine como quem estudava na década de 70 anatomia sofria. Eu vou mostrar para vocês aqui o caderno de uma pessoa que estudou anatomia na década de 70. E a pessoa desenhava tudo de anatomia. Tudo, tudo. Então você imagina o trabalho que era estudar anatomia naquela época. Então vamos lá para mostrar para vocês como era. Deixa eu ajeitar aqui esse caderno para mostrar para vocês, para não aparecer o nome da pessoa. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui. Vou mostrar os livros também, né? Isso, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar agora. Gente, olha como era estudar anatomia. Deixa eu ver se eu dá pra mostrar aqui. Ah, pronto. Olha aqui. Isso aqui é um caderno de uma pessoa que estudou anatomia na década de 70, tá? Deixa eu ver se dá pra mostrar, se não aparece o nome da pessoa. Gente, todo o caderno dessa pessoa é assim. Todos os desenhos. Deixa eu ver, tem muita coisa aqui de anatomia. Olha só, o tronco encefálico, a pessoa tinha que desenhar. Gente, isso aqui a gente nem precisa, hoje em dia, se preocupar com isso. Os livros já trazem todos esses desenhos. Mas olha só, como os estudantes sofriam na década de 70. Isso aqui é um caderno de uma pessoa que estudou medicina na década de 70, tá? Então, olha só o trabalho que dava estudar medicina na década de 70. Então, você tinha que prestar atenção na aula e saber desenhar tudo direitinho. Ó, deixa eu mostrar aqui mais coisas no caderno. Olha, você pode ver aqui que os nervos cranianos a pessoa já vai desenhando, tá vendo? Deixa eu ver se... Olha, gente, o trabalho que dava para anotar tudo. Isso aqui a gente nem precisa anotar, isso aqui tem tudo no livro. Hoje em dia a gente só perde tempo pegando marca-texto e sublinhando. Mas, por exemplo, no livro do Ângelo Machado tem tudo isso muito bem desenhado. Então, na década de 70 você não tinha acesso ao que a gente tem hoje. Olha como era o sofrimento, né? De quem estudava naquela época, que tinha que desenhar tudo. Olha aqui. Olha. Lobo temporal, tá vendo? Frontal, occipital. Olha, e não ficava tão detalhado, né? Você vê que no livro da gente, o Neto escreveu que eu passaria 1000 anos, Neto e eu, que não desenho nada. Nunca desenhei na minha vida. Meu Deus, se eu fosse estudar medicina na década de 70, eu não ia passar em anatomia. Porque como era que eu ia conseguir que eu não desenho nada? Gente do céu. Olha, deixa eu mostrar aqui os desenhos dessa pessoa aqui. Gente, olha só. Isso aqui é como se fosse... Deixa-me ver. Gente, olha o desenho da pessoa. Olha, a pessoa desenhava na década de 70. Olha o questionário para a prova. Olha só, Neto, o questionário. Eu acho que isso aqui era um questionário para a prova. Olha. Olha como eram grandes as questões de neuroanatomia. Repara essa questão aqui, viu? Não vou nem ler. Olha. Enorme, né? Hoje a gente faz prova de marcar X, né? E antigamente as questões eram abertas. Deixa eu ver se tem mais desenhos para mostrar para vocês. Fisiologia, eu acho que essa parte... gente, olha só como a pessoa sofria para estudar, por exemplo, fisiologia. Repara, vê se eu tinha capacidade de fazer uma coisa dessa. Não tenho. Então, assim, eu mesmo sofreria
muito se eu tivesse de estudar medicina naquela época. Deixa eu ver se eu encontro para vocês mais alguns desenhos. O Neto colocou aí agora. Eu faço as questões do Sanal de Livros. Questões, graças a Deus. Tem vários desenhos aqui, mas deixa eu ver se eu mostro mais um para vocês. Gente, olha só. Olha, a pessoa desenhava tudinho, tá vendo? Isso aqui é um caderno, tá, gente? Gente, olha para isso aqui. É um caderno de anatomia da década de 70. Então, naquela época não tinha livro. Olha o que o Neto escreveu. Se adoece e perde uma aula, já era. Pois é, Neto. Não tinha como a gente tem acesso hoje a slides, a livros. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Repara. Gente do céu. E logo agora que eu tô pagando otorrino, vê se eu ia desenhar um negócio desse. Olha só o sofrimento que era, você tinha que desenhar. Eu acho que, não sei se o professor ia desenhando num quadro. E como não tinha muito material, não tinha slide. Hoje em dia a gente tem slides, a gente tem livros, né? A gente tem PDF, a gente tem tanta coisa para estudar anatomia. E olha só, como os estudantes sofriam, porque além tinham que desenhar. E saber desenhar, viu? Porque eu mesmo não ia conseguir, não. Deixa eu ver se tem... Olha farmacologia. Isso aqui é farmacologia, não? Isso aqui é anatomia. Deixa eu passar para a apostila aqui. Deixa eu passar aqui para a apostila. Pronto. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês, olha. Antigamente era assim, na década de 70. Os monitores de anatomia faziam uma apostilazinha e eles vendiam para os estudantes. Gente, pelo amor de Deus. Esse aqui, deixa eu pegar com cuidado. Olha como era, gente. Gente, pelo amor de Deus. Alguém aqui tá vendo essa data? 1971. 1971, tá? Olha só, o coitado do monitor de anatomia. Ele passava numa máquina chamada de datilografia. E aí ele datilografava até esses pontos, ficava apertando na máquina. Eu me lembro que quando eu era pequena, meu avô tinha essa máquina. Gente, olha como era difícil a vida de um acadêmico de medicina da década de 70. Deixa eu levantar aqui para mostrar melhor para vocês. Olha, o coitado do monitor passava na datilografia e aí só que ele passava numa máquina chamada mimeógrafo para poder reproduzir cópias e ele fazia uma apostilazinha para vender para os outros acadêmicos. O acadêmico só tinha isso aqui para estudar, anatomia. Repare só. O monitor, coitado, vendia isso aqui para poder se manter na faculdade e o estudante já comprava com sacrifício para poder ter um material para estudar. Gente, pelo amor de Deus, olha o que eles desenhavam. Repara. Essa apostila é de 1971, vocês viram, né? Olha, gente, que dificuldade. Agora deixa eu mostrar o Ângelo Machado. Cadê, gente? Repara. Bora comparar. Tô morrendo de medo aqui dessa apostila, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O Ângelo Machado. Repare só. Eu estudei neuroanatomia por esse livro aqui, viu? Minha faculdade tem 98 livros, exemplares desse aqui. Gente, pelo sagrado. Bora comparar. Olha só. O que é você estudar anatomia, neuroanatomia como eu estudei.
Repare só. Tá? Olha. Com colorido, olha. Né? Olha. Repara. Repara. Agora, olha a situação da década de 70 dos estudantes. Era só isso e pronto. Tá vendo? Sem colorido. Acho que os estudantes não tinham nem marcador de texto. Gente, olha só. Como eu tô mostrando isso aqui para vocês valorizarem o que a gente tem hoje. Que às vezes tem estudante que reclama. Ah, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Gente, nem precisa. Se você não tem dinheiro para comprar livros de anatomia, a biblioteca tem vários livros online. Vários. Por exemplo, esse aqui é meu, do Ângelo Machado. Esse aqui é meu, por isso que eu risco. Mas a minha faculdade tem 98 exemplares dele para emprestar. E fora isso, ainda tem ele online, que você pode estudar por ele em casa, entendeu? Então, assim, você pode pegar um livro emprestado com um amigo. Hoje tem tantas alternativas. O livro é tão mais barato. Você divide um livro até 18 vezes. Um livro desse de neuroanatomia, você divide num cartão em 18 vezes. Às vezes você paga R$ 10 por mês para comprar um livro desse. Então, assim, as facilidades hoje de você estudar são muitas. Então, eu acho que a gente devia todos os dias agradecer a Deus pela oportunidade, gente. Olha como era estudar neuroanatomia. Repara, na década de 70. Olha só, gente. Repara. Deixa eu ver se eu consigo achar essa mesma. Olha só, gente, que diferença. Né? A gente tem que agradecer as oportunidades que a gente tem. Olha só. Olha. Você vê que o livro tá bem velho já, tá vendo? Estamos falando de 1971. Olha só esse desenho, 1971. Repara como era complicado você estudar neuroanatomia. Olha só. Você imagina que o monitor tinha que datilografar cada linha dessa, né? E o estudante só tinha isso aqui mesmo para estudar. Olha que diferença quando a gente fala do Ângelo Machado que a gente tem acesso hoje em dia. Olha a quantidade de imagens que a gente tem. Repara, se não é pra gente agradecer a Deus, né? O tanto de que a gente tem acesso às imagens, o quanto foi... pessoas se dedicaram, o doutor Ângelo Machado se dedicou no laboratório da Federal de Minas Gerais para que a gente tivesse, hoje em dia, esses trabalhos belíssimos, né? Eu acho que voltou, tinha perdido a conexão, então vamos rapidinho. Olha aqui. Gente do céu, repare. Estão vendo? Essa figura eu acho que eu tenho aqui igualzinha. Gente, olha como era. Deixa eu ver aqui. Tem umas que eu tinha anotado aqui. Eu acho que tem essa mesma figura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aí, gente. Mostrei pra vocês a apostila de 1971, para quem estudava anatomia. Mostrei o caderno de uma pessoa que estudou na década de 70, anatomia. Todas essas duas pessoas fizeram medicina na UFAL, tá certo? E aí, o que é que a gente tem hoje em dia? Neuroanatomia do Ângelo Machado, né? Ele e a esposa trabalhavam no laboratório da Federal de Minas Gerais. Eu tava contando pra vocês desse livro aqui, que ele veio chegar no Brasil em 1988, que foi um dos grandes livros de anatomia, né? Que é o livro Gray,
de anatomia. Então, só veio chegar em 88, então, na década de 70, não tínhamos ele, né? Deixa eu ver outra coisa de anatomia aqui. Olha só o que a gente tem. Isso aqui do Dr. Pretoriano, que é professor de anatomia da Federal de Minas Gerais. Esse aqui é a última edição impressa daquele Gray que eu mostrei pra vocês. Tá vendo esse aqui? Que chegou em 1988. Pronto. Essa daqui é a última edição impressa dele. Esse daqui é uma adaptação do Grays, tá? Pra anatomia clínica. Deixa eu ver. A gente tem, olha, a quantidade de acesso de livros de anatomia e imagem, que na década de 70 os alunos não tinham acesso. A gente, olha, teve a oportunidade de estudar pelo MU, tá vendo? Yokoshi também, que é um livro de anatomia. Deixa eu ver outra coisa aqui. Gente, quando eu fui instrumentadora cirúrgica, eu ganhei esse aqui, olha. Na época, para estudar anatomia, a gente estuda anatomia para ser instrumentador cirúrgico. Não como um acadêmico de medicina, mas a gente estuda o básico. Então, eu ganhei esse aqui na época, quando eu era instrumentadora. E aí, esse aqui, olha, é a nova edição do Sobota. Tá vendo? Como é lindo, tem tudo. Deixa eu ver o que aqui tem mais. O Gardner. O Gardner. O meu xodózinho, isso aqui. O baço também tem anatomia aqui. Esse aqui é o Tortora. Anatomia e Fisiologia do Tortora. E tá aí, gente. Isso aí eu mostrei pra gente, com vocês verem a diferença, né? Quantidade de livros que a gente tem acesso e que os estudantes de anatomia não tinham, né? Naquela época. Olha, tem esse aqui, Atlas Colorido de Anatomia. Tem um que eu voltei a estudar por ele. Foi esse aqui. Olha, esse aqui é o Neta de Anatomia. O Neta de Anatomia é muito bom. E esse aqui eu voltei a estudar por ele no 7º período em pneumologia. Porque ele é muito bom em imagem na área de pneumo. O Neto escreveu aqui, meu xodó também, viu, Aline? A gente tem uma... Olha, gente, o Neta. Atlas de Anatomia Humana, tá vendo? Neuroanatomia. A gente, toda vez que eu estudar anatomia, qualquer assunto, eu primeiro pegava o Gardner. Eu primeiro lia nele, para depois ler... Por exemplo, se eu estudar músculo, primeiro eu começava aqui, para depois pegar um livro mais profundo. Por exemplo, na parte muscular, eu prefiro o Netter. Então, eu partia daqui para o Netter. Então, osteologia, eu partia daqui para o Sobota, que o Sobota é melhor nessa parte óssea. Então, tá aí, gente. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Beijos.